maravilha, não é? Pensarmos que um dia encontraremos com Jesus, o veremos face a face, o autor da nossa fé. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos aqui nesse mundo muitos desafios. E sobre alguns deles eu quero falar nesta manhã. No domingo passado nós voltamos à história de José do Egito. E chegamos num momento muito importante em que um novo ciclo começa para aquela família. Foi uma decisão difícil para Jacó, mas ao mesmo tempo ele ansiava muito por reencontrar o seu filho, de quem ele não tinha notícias há muitos anos. E aí então no final do capítulo 46 nós vamos ter esse momento, não apenas do encontro de Jacó com seu querido filho José, um encontro emocionante, carregado de saudade, mas também esse novo ciclo da família. E nós vemos que o Deus que sustentou Jacó lá em Canaã ao longo dos anos vai ser o Deus que vai continuar sustentando Jacó, a sua família, num outro contexto extremamente desafiador. Nós temos então na sequência da história, no capítulo 47 de Gênesis, se você quiser já pode ir abrindo a sua Bíblia, José levando a Faraó 5 dos seus irmãos. Ele não levou todos, porque eram muitos, né? E se levasse então os filhos e as esposas, eram quase 70 pessoas. Eu acho que os egípcios iriam ficar assustados com aquela imigração em massa ali no palácio. Quem é esse pessoal todo aqui, chegando aqui na nossa terra? Então José era estratégico, ele levou só 5 dos seus irmãos, apresentou para Faraó, e Faraó fez uma pergunta clássica que a gente faz muitas vezes quando conhece alguém. Qual é a profissão de vocês? E lá em Gênesis 47, versículo 3, nós temos a resposta dos irmãos de José. Nós somos seus servos. Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram nossos pais. Com essa resposta, na verdade, eles estão sinalizando que eles têm uma tradição familiar de cuidar de gado, cuidar de rebanho. E, na verdade, eles acabam reivindicando que eles continuem nesta mesma função. É interessante que, mesmo estando José numa posição de extremamente privilegiada ali no palácio, eles não dão uma indireta dizendo, olha, será que tem uma boquinha aqui para a gente, né, ficar aqui no palácio? Não, eles falam, nós somos pastores de ovelhas e pretendemos continuar sendo pastores de ovelhas. E o que eles pedem, na verdade, é que eles possam se estabelecer numa parte da terra onde eles já estavam ali temporariamente, a terra de Gósen, que era uma terra adequada para que eles pudessem cuidar dos seus rebanhos, e um pouco mais distante ali da capital, do centro do poder. E Faraó atende ao pedido deles, e ainda diz assim para José, a terra do Egito está à sua disposição, faça com que seus pais e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os responsáveis pelo gado que me pertence. Então ele diz, olha, eles podem até trabalhar para mim, mas lá na terra mesmo, lá fazendo aquilo que eles já sabem fazer, se eles realmente são bons nisso. Em seguida, nós temos Jacó apresentando a Faraó o seu pai. E aí então, nesse encontro, algo interessante acontece, porque Jacó chega e do jeito que ele era assim, já um tanto, né, destemido, ele vai e abençoa Faraó. E Faraó recebe essa bênção. E no final da conversa, ele novamente abençoa Faraó 2 vezes. E é interessante que naquela cultura, quando alguém abençoava o outro, estava como que se colocando numa posição de autoridade sobre o outro. O maior abençoa o menor. Mas Faraó, mesmo sendo tão poderoso, considerado quase uma divindade, aceita esta oração, esta bênção do velho patriarca. Mas José tem não apenas o desafio de estar apoiando ali a sua família, e como eu disse, o poder não subiu a cabeça de José. Ele mesmo estando nessa posição de tanta responsabilidade, ele é atento às necessidades da sua família e procura ajudá-los dentro dos limites da ética. Mas ele tem o desafio de continuar administrando aquele programa econômico, aquele programa contra a miséria. E a sua família está vivendo nesse novo tempo, mas ela não está numa posição de imunidade àquela situação também. Eles estão também nesse ambiente em que a fome está chegando. Administrar a economia de um país
quando há recursos naturais em abundância, quando as colheitas são fartas, quando há capacidade tecnológica, quando a mão de obra qualificada, não é tão difícil. Mas quando você tem uma situação de dificuldade, de escassez, esse é o grande desafio. Também na vida pessoal. Quando você tem um bom salário, um emprego fixo que lhe garante um salário adequado, quando você empreende um negócio e aquilo vai dando certo, você vai tendo lucro cada vez maior, obviamente é mais fácil viver nesse contexto e administrar esses recursos do que quando você está vivendo num ambiente de crise, quando você está passando um momento de grande dificuldade financeira. E a história de hoje nos mostra como caminhar com fé em Deus e tomarmos decisões difíceis, administrarmos bem nos tempos de escassez. E aí a história que nós temos a reportar está então no capítulo 47 de Gênesis, do versículo 13 ao versículo 26, que farei a leitura agora, você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou no texto aqui na tela. Diz assim a palavra de Deus: não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia no Egito, do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gados e jumentos. José o sustentou aquele ano em troca do gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder do meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono de todos os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento. E a nós e a nossa terra, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma extremidade à outra da terra do Egito. José não só comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção que Faraó lhes dava, e por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei de vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes, para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo, para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Quando você lê esse texto assim de primeira, que percepção você tem? Que sentimentos você tem? Quando no final da história está todo mundo escravizado, todo mundo perdeu sua terra, entregou tudo que tinha. Confesso que algumas vezes eu fiquei lutando com esse texto. À primeira vista parece que a solução para o problema que eles estavam enfrentando é uma solução muito dura, quem sabe até um tanto insensível. Afinal de contas, ao final desse processo, as pessoas não têm mais a sua propriedade. Diante disso, nós até ousamos perguntar: será que as decisões de José, como servo de Deus ali, foram corretas? Se medidas semelhantes fossem implementadas hoje, como é que nós reagiríamos? Para uma análise honesta e equilibrada desse texto, nós precisamos considerá-lo a partir de uma perspectiva fundamental. Foi Deus que colocou José numa posição de autoridade. Isso não elimina os nossos questionamentos, mas nos ajuda a compreender
que ele, dentro da sua realidade histórica e cultural, agiu de fato com sabedoria, à luz da revelação progressiva de Deus, inclusive, revelação que Deus faz de si mesmo. É importante pontuar aqui que, ao lermos as narrativas do Antigo Testamento, nós precisamos lembrar que a nossa compreensão do que é justiça, de propósitos de Deus para uma nação e para os indivíduos, é hoje muito mais exigente, muito maior, do que naquele tempo em que as pessoas não tinham ainda uma revelação completa. Lembre-se aqui, nós não temos ainda nem a lei que foi apresentada para o povo de Deus, para o povo no deserto, nos dias de Moisés. Então, nós não podemos simplesmente querer que todos os personagens lá do Antigo Testamento, especialmente em tempos mais remotos, possam agir em todos os detalhes à luz dos valores do reino de Deus, que foram, na verdade, revelados, ampliados e vividos por Jesus. Por isso é importante analisar cada etapa desse processo que aconteceu aqui e percebermos não apenas aquilo que é uma coisa circunstancial, que pode ser eventualmente questionada, dos princípios universais que estão por trás desta narrativa. Princípios que permanecem válidos até hoje. Nem tudo que José fez talvez seja plenamente aplicável ou mais justo em nosso contexto cultural e social. Mas, sem dúvida alguma, as suas decisões revelam sabedoria dentro daquele ambiente específico. Sabedoria que lhe foi concedida, não tenho dúvida, pelo próprio Deus. Dito isso, vamos analisar com mais detalhes o que se passou aqui. A partir dessa perspectiva de como nós podemos desenvolver uma administração sábia em tempos de escassez. Pensando tanto numa perspectiva macro, no sentido de um país, quanto na perspectiva pessoal. Primeiro aspecto a ser destacado, a primeira verdade que eu gostaria que você guardasse com você, é que uma administração sábia discerne que em tempos de escassez nem sempre são resultado de uma má gestão. Em tempos de escassez nem sempre são necessariamente resultado de uma má gestão naquele momento. Há países no mundo, como a Venezuela, por exemplo, que afundaram por causa de erros graves, cometidos ao longo de muitos anos por conta dos seus governantes. Decisões equivocadas que fizeram uma nação próspera ir afundando gradativamente, se empobrecendo. Nós sabemos que nem todos os países do mundo têm a mesma qualidade de vida. Por muitas razões. Alguns estão situados em lugares mais favorecidos, com recursos naturais, um clima favorável, a colheita. Há também a questão da história. Alguns têm uma história milenar, antiga, de erros e acertos, e alguns deles tiveram a bênção de ter governantes que escolheram caminhos corretos. E dependendo da qualidade desses governantes ao longo da história, o país empobrece ou enriquece. É impossível, por exemplo, haver progresso num país em que há um nível de corrupção muito elevado. Que decisões estratégicas foram tomadas pelos líderes ao longo dos anos, em áreas importantes como educação, saúde, como a religião praticada pela maioria das pessoas naquele país impactou a sociedade. Então são muitos fatores políticos, culturais, sociológicos, históricos, que contribuem para que uma nação seja próspera economicamente ou não. E quando nós pensamos numa perspectiva mais ampla, uma perspectiva de milhares de anos, a gente olha, por exemplo, para o Egito, que já foi uma potência há milhares de anos atrás, e hoje está entre um dos países mais pobres do mundo. E quando a gente pensa no nosso próprio país, a gente pode dizer que o Brasil é um país rico? Depende do ponto de vista. Quando você pensa na potencialidade, no tamanho do Brasil, sim, nós somos a 10ª economia do mundo. Mas quando você pensa, por exemplo, na renda per capita, que é a distribuição de toda a riqueza pelo número de pessoas, da população. Entre 193 países, nós estamos ali na posição entre 79º, 79 a 87, dependendo do Instituto de Avaliação. Então, nós não estamos entre os países mais ricos do mundo. Qualquer que seja o governo, qualquer que seja a política, nós temos já um contexto, por assim dizer,
desfavorável, até mesmo em relação a países da América do Sul. Para minha surpresa, mesmo alguns países enfrentando algumas crises, há países na América do Sul, como a Argentina, o Chile, em que a renda per capita é maior do que no Brasil. Mesmo que nós distribuíssemos hoje a riqueza toda que existe no Brasil por pessoa, ainda assim não chegaríamos num nível financeiro, num nível econômico dos países de primeiro mundo. Então a pobreza no nosso país é um desafio enorme. E que qualquer que seja o governo não consegue mudar isso da noite para o dia, por muitas razões. E precisamos ter então um retrato honesto da nossa situação, para não criarmos expectativas muitas vezes equivocadas. No caso do Egito, nos dias de José, a crise naquele país não nasceu de uma má gestão, mas de um fator externo, e eu poderia dizer inevitável. Não foi Faraó quem conduziu o país àquela situação por meio de decisões econômicas equivocadas. Pela graça de Deus, José percebeu o que ia acontecer, porque Deus revelou, e houve um tempo de grande prosperidade, tempo que preparou a nação para o tempo de escassez. Tanto no âmbito público, no gerenciamento de uma economia de uma nação, quanto na nossa administração pessoal, financeira, familiar, precisamos ter clareza de que a prosperidade de hoje não é uma garantia de prosperidade permanente. Podemos tomar decisões corretas e ainda assim podem existir fatores externos que vão impactar profundamente a vida do país e inevitavelmente a nossa própria vida. Ainda que existam situações externas imprevisíveis, aliás, ainda hoje existem situações externas imprevisíveis. Nós vivemos, por exemplo, nos últimos anos, recentemente, a pandemia que afetou a economia mundial, uma guerra inesperada, como tem acontecido na Ucrânia, numa economia globalizada, uma decisão tomada lá do outro lado do mundo afeta o nosso mercado interno aqui. Enfim, nós precisamos entender que nem sempre as dificuldades econômicas de um país ou de uma pessoa dependem exclusivamente do gerenciamento daquele momento. Não significa que vamos cruzar os braços e aceitar isso como um karma, não. Mas o que eu quero dizer é que você pode estar vivendo uma crise financeira que não é fruto tão somente de decisões equivocadas que você tomou. E um país que vive uma crise prolongada financeira, naturalmente isso vai acontecer as consequências, virão consequências sérias. Desemprego, dificuldade de encontrar no mercado de trabalho, um ambiente de mudança, de estabilidade, porque a mesma tecnologia que cria novos trabalhos também destrói muitos empregos. Por isso a prevenção, em tempo de prosperidade, é uma atitude sábia. Ter uma reserva na medida do possível revela prudência. Essas atitudes não eliminam a crise, mas elas minimizam o seu impacto. No caso de José, esta prevenção, nos anos de fartura, esta poupança foi fundamental. Mas uma administração sábia faz esta leitura da realidade, mas não se limita à prevenção. Ela exige clareza quanto à dimensão da crise e coragem para decisões difíceis. Uma administração sábia requer, então, coragem para tomar decisões que são duras. Veja só, naquele tempo, lá no Egito, os campos não estavam produzindo nada por causa da seca. Não adiantava plantar. No início da crise, o povo ainda tinha dinheiro. Por quê? Porque naqueles anos de prosperidade, eles plantaram e eles venderam a produção para o governo. Eles não doaram, eles venderam a produção, então todo mundo tinha dinheiro. Então, nos primeiros anos de crise, nós não sabemos exatamente quantos anos, o povo não tinha produção, mas tinha dinheiro para comprar o alimento. E eles iam então a Faraó, José, e compravam o alimento. E assim eles foram passando aquele tempo de escassez. Mas aquela era uma economia essencialmente agrícola, principalmente agrícola. E mesmo o campo precisava de chuva para que os animais pudessem sobreviver. Naquele primeiro momento, José não precisou doar alimento para ninguém, porque o povo tinha recursos para comprar. E assim eu diria que a dignidade daquelas pessoas foi preservada. Com o passar do tempo, porém, depois de alguns anos, o dinheiro deixou de circular. Não havia mais comida nas mesas.
nem dinheiro nas mãos da população. Mas o Estado tinha aquele que era o bem essencial estocado, o alimento. E o dinheiro agora também em mãos. Então, quando o dinheiro acabou, o próprio povo, propôs trocar animais por comida. Durante aquele ano, ninguém morreu de fome. Foram anos de dificuldade, sim, mas o povo foi entregando para José e para Faraó o seu gado, os seus bens. Até que chega agora mais uma fase. O dinheiro das mãos da população desaparece completamente, eles não têm mais o gado, e José tem que tomar decisões que são difíceis. O último estágio, então, da entrega, foi a entrega das terras que eles possuíam para Faraó, e também eles se prontificaram a ser escravos de Faraó. É significativo notar, vou repetir novamente aqui, que esta proposta surgiu do próprio povo. Capítulo 47, versículo 19. Não podemos esconder do meu Senhor que o dinheiro acabou, que o Senhor já é dono dos animais. Nada mais resta diante do meu Senhor, a não ser nossos corpos e nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer na sua presença, tanto a nós como para a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então, a situação desesperadora, eles batem a porta de José e de Faraó, dizendo: nós estamos aqui dispostos a ser escravos para receber alimento. É interessante notar aqui que José não confiscou a terra de ninguém. José não forçou ninguém à servidão. Apenas aceitou uma alternativa proposta por eles mesmos. Um líder sábio, num tempo de crise profunda, precisa tomar decisões difíceis, mas necessárias. Será que haveria outra alternativa para José? Talvez. Mas José preferiu vender não apenas os alimentos a serem consumidos, mas também as sementes que poderiam ser plantadas a partir daquele momento e frutificarem. Por quê? Porque a esta altura do campeonato, o tempo da seca já estava prestes a acabar. Então, certamente naquele ano, nos próximos meses, eles podiam plantar, porque os 7 anos de fartura estavam terminando. Muitas vezes, no afã de ajudar as pessoas carentes, medidas duras são proteladas, medidas paliativas são tomadas e o problema persiste. No contexto de um país, numa crise econômica, quando se depende completamente do Estado sem uma contrapartida de serviços, creio que esse é um caminho certo para um desastre. Em situações de extrema crise, a solução não pode ser completamente delegada ao outro. Tem que haver uma parceria, tem que haver uma contrapartida, é preciso uma disposição pessoal para o sacrifício, para buscar os caminhos de recuperação. Quem sabe você hoje mesmo está passando uma situação financeira difícil. Além de orar, além de pedir uma intervenção sobrenatural de Deus, será que não é preciso ter coragem para algumas atitudes sacrificiais? Quem sabe você não vai precisar da ajuda de terceiros, não para que o outro lhe dê tudo pronto, mas que o ajude a sair dessa situação difícil, lhe ajude a ter instrumentos para vencer a situação difícil? Pode ser que seja um trabalho duro, difícil, mas necessário para que você e a sua família tenham o pão de cada dia na sua mesa. Uma administração sábia também requer sensibilidade ao sofrimento humano e a criação de expectativas reais de recuperação. Repito, uma administração sábia, ela tem que ser sensível ao sofrimento das pessoas e buscar criar perspectivas reais de recuperação. Ao aceitar a proposta do próprio povo, que diz: nós estamos aqui dispostos a entregar a nossa terra, o nosso trabalho, José foi sensível ao clamor deles. Como eu disse, a gente pode olhar isso aqui sob uma perspectiva, mas que absurdo! Foi uma exploração contra o povo. Mas a leitura que o próprio povo fez da sua situação e as decisões de José mostram que o povo ficou satisfeito. Tanto assim que talvez o versículo mais surpreendente desta narrativa seja exatamente esse 25. Quando eles fazem esse acordo, eles disseram a José: o Senhor nos salvou a vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Não há aqui uma revolta, não há denúncia de abuso, há gratidão. O que confirma que a decisão de José, embora difícil, foi acertada, mesmo que exigisse sacrifícios. É importante destacar aqui 3 fatos.
Primeiro, quando a gente vê essa palavra escravidão, a gente pensa no pior. E, de fato, a escravidão, historicamente, é uma página triste da história da humanidade. Houve muito abuso, muita gente sendo escrava simplesmente pela cor da sua pele. Um tratamento desumano em todos os aspectos. Mas no mundo antigo, a escravidão era muito mais comum do que a gente imagina e não significava tudo isso que eu aqui acabei de apresentar. O escravo, ele desfrutava de direitos básicos, como uma moradia e alimentação. Não é que ele vivesse, claro, com folga, mas ele não tinha os seus próprios bens, mas ele tinha alimentação e a moradia garantidas. Quando eles demonstram tanta gratidão a José, a Faraó, eu somente posso compreender que aquela situação dele se aproxima mais de alguém que está extremamente desesperado e consegue um trabalho que não é aquele trabalho dos sonhos, mas que vai lhe garantir um sustento básico. E a pessoa fica grata por isso. Além disso, nós temos que lembrar que naquele tempo, diferentemente de hoje, não havia as fascinantes ofertas de produtos, serviços e confortos que existem hoje, e a pessoa contentar-se com o básico, de alguma forma era mais fácil, porque a pessoa tinha medo era simplesmente de não sobreviver. Um outro dado interessante é que quando eles dizem, por favor, nos consiga sementes para que nós possamos plantar, eles não estão querendo tudo de graça, eles estão querendo, nos dê a semente e a gente vai plantar. E ele faz uma proposta que eles consideram muito boa. Ele diz, olha, tá bom, eu vou dar as sementes para vocês, mas vocês vão devolver como imposto 20% para Faraó. É interessante que em outras culturas, segundo os estudiosos, esses impostos eram na faixa de 60% a 80%. Então a proposta que ele está fazendo é extremamente generosa. Na verdade, o que José propôs para eles é menos do imposto que a gente paga no Brasil. Porque você sabe que, além do imposto de renda, né, um imposto que atinge a todos igualmente, é o imposto sobre serviços. E há muitos produtos que nós compramos em que incide mais de 20% de imposto para o governo. Até mesmo os trabalhadores mais pobres do Brasil pagam mais imposto do que esse povo escravizado iria pagar. Não houve da parte de José, então, uma exploração ao doar as sementes. Mas, pelo contrário, ele proporcionou para eles uma possibilidade maravilhosa de, com o passar do tempo, voltarem à normalidade. Mas teriam que plantar, teriam que se esforçar. E um outro detalhe interessante é que José respeita os limites do seu poder. Tinha lá uma classe que ele não podia mexer, ele não tinha condição de mexer, que eram os sacerdotes. Ainda mais ele, que era estrangeiro e tinha um outro Deus. E ele respeitou aquele grupo, que não perdeu as suas condições de sustento, porque estavam vinculados a Faraó, que eram os sacerdotes religiosos. Ele teve, então, sabedoria para governar dentro daquilo que era possível, sem impor a sua fé de forma coercitiva. Um homem sábio. Finalizando, essa parte da história de José, registrada aqui no capítulo 47 de Gênesis, nos ensina que a escassez não significa que Deus nos abandonou, mas que Deus nos dá a oportunidade de conhecermos a sua provisão de outras maneiras. Às vezes é o cenário em que nós vamos descobrir caminhos novos, em que vamos exercer uma sabedoria especial dada por Deus. É interessante destacar também que José, mesmo sendo tão poderoso, ele administra os recursos públicos com honestidade. Ele não se beneficia pessoalmente da tragédia alheia. O tempo todo diz, os recursos vão para Faraó e não para José e para a sua família. Ele foi um homem de fé, mas ao mesmo tempo um homem de discernimento. As duas coisas não são incompatíveis. Ele confiou em Deus, mas não cruzou os braços. Ele orou, mas também planejou. E nos tempos de abundância preparou-se para os tempos de escassez. No final das contas, todas as medidas de José visavam preservar as vidas. E nisso ele foi bem sucedido, porque nós sabemos que outros países, em outros contextos, outros governantes, quando vem uma crise como essa, como aconteceu no passado, milhões morrem. Não foi o que aconteceu no Egito. Porque o critério para as suas decisões não foi a popularidade, mas a sabedoria de prover o povo os recursos para sobrevivência e estabilidade. Nem todas as decisões tomadas no Egito foram confortáveis. E o texto não nos convida a romantizar a dor, mas mostra algo essencial.
Deus usou a sabedoria de um homem para preservar vidas e manter viva a esperança no futuro. José nos ensina que é possível, sim, pedindo a Deus sabedoria, trabalhar com excelência, integridade e responsabilidade no nosso dia a dia. É isso que Deus espera de cada um de nós. E quando agimos assim, a sociedade é beneficiada. Somos instrumentos de Deus para a ordem, justiça e esperança. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de escassez. Nós não temos controle sobre todas as circunstâncias ao nosso redor, mas Deus nos chama a sermos fiéis na administração daquilo que nós podemos fazer. O mesmo Deus que revelou o futuro a José continua concedendo sabedoria para a gente, se a gente o busca de coração. A escassez não define o fim da história. Ela pode ser o tempo de preparo para conhecermos mais a Deus, para dependermos mais de Deus e para tomarmos decisões estratégicas e importantes. Que o Senhor, então, nos conceda não apenas recursos, mas sabedoria. Não apenas livramento, mas discernimento. Não apenas o pão de cada dia, o pão de hoje, mas as sementes para o amanhã. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai do céu, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, suplicando que Teu Santo Espírito aplique às nossas vidas esta palavra segundo a necessidade de cada um. Ajuda-nos a ter uma cosmovisão bíblica sobre a situação que vivemos no país, no mundo. Ilumine os nossos governantes para que tomem decisões corretas. Ilumine os nossos empresários para que tomem decisões corretas. Minimize o sofrimento de tantos, não apenas aqui no Brasil, mas em tantos lugares onde as condições são muito adversas, Pai. E que nós possamos, assim, contribuir com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, e até mesmo, se necessário for, de forma sacrificial, para a construção de uma sociedade mais justa, para que cada um tenha o seu sustento adequado. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.